Salve, salve, meus amigos! Teremos novidades no jogo Ceará e Bragantino. Reforços chegando e reforços podendo ser relacionados para esse jogo aí diante do RB Bragantino no sábado. Falando nisso, mais de 25 mil alvinegros já confirmados para esse confronto. E vamos falar também um pouco sobre o Bragantino. Tem desfalques e desfalques importantes para esse jogo diante do Vozão. Roda a vinheta e deixa teu like. Cuida! Salve, salve, meus queridos! Caio Ricini por aqui, passando para fazer aquele giro sobre o Vozão e sobre as últimas do Vozão, tá? Antes de falar sobre os possíveis reforços do jogo contra o Bragantino, sobre os desfalques do Bragantino e tudo mais, pedir para você mais uma vez, taca o dedo aqui no like, meu amigo, minha amiga, taca o dedo no like que é de graça, ajuda demais o nosso trabalho por aqui, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais alvinegros e alvinegras, tá? Pela primeira vez por aqui ou ainda não é inscrito, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Vozão, beleza? Bora lá, minha rapaziada. Então, primeiramente é o seguinte, o Ceará terá reforços para esse jogo finalmente, meus amigos, finalmente o Vozão vai aí diante do Bragantino finalizar o turno, né? É o nosso 19º jogo nesse Brasileirão, lembrando que é uma finalização de turno, a gente jogando novamente contra o RB, que foi o nosso primeiro adversário, porque a gente tem um jogo atrasado aí diante do Fluminense. Mas no compilado geral, o que vale são os 19 jogos concluídos, e aí o Ceará pode encerrar o turno com 25 pontos. Seria, assim, maravilhoso. Nosso adversário é o RB Bragantino, que está numa draga danada. Vamos falar aqui, vamos trazer números para vocês, mas vamos iniciar falando dos possíveis reforços do Vozão, tá? Rodriguinho, recém-contratado, e Zanocelo podem e devem ser relacionados para esse jogo diante do RB Bragantino, tá? Informação agora recente de Del Luiz, que trouxe aí essa questão para a gente já sabe que ambos os jogadores já estão, né, registrados no bid, tá tudo certinho. O Rodriguinho vinha jogando tranquilo, assim, não vinha jogando, né, mas vinha treinando normalmente no Cruzeiro, e o Zanocelo, apesar de estar vindo do futebol português, vinha jogando também e já estava treinando normalmente no Santos. Então, é uma diferente situação do que a do Vina, que a gente já falou aqui, que só deve estrear diante do Juventude, tá? Não se iludam, Vina não deve, como eu já disse no vídeo passado, estrear diante do RB. O jogo que deve ter o reencontro em campo de Vina e torcedores deve ser agora diante do Juventude, tá? Nas próximas rodadas. Mas para essa rodada, cara, reforços interessantes, né? Rodriguinho, eu acho que é uma contratação que me chamou bastante atenção, eu acho que pode agregar demais ao ataque do Ceará. É mais uma opção para o Léo Condé, opção interessante. Vamos ver, né, se o Condé vai jogar ele mais pela direita, mais pela ponta esquerda, mas a gente espera que realmente o Rodriguinho já de cara ganhe minutagem para a gente ter uma noção do que ele pode agregar no time, e a gente espera e torce demais para que ele agregue muito. E aí também temos o Zanocelo, a gente está ali com o meio campo sólido, com a trinca, a tal trinca de volantes, né, que o Condé inventou desde o jogo aí diante do Cruzeiro, tá dando certo, o Lourenço vem jogando bem, Richardson vem jogando bem, Dieguinho nem se fala, então eu creio que o Zanocelo, se entrar, não entre de início, assim como o Rodriguinho eu acho que também não. Mas vamos aguardar aí, eu tô numa expectativa muito grande para ver a estreia desses jogadores, assim como a dos outros que estão chegando por aí. Negado, aproveitando aqui para falar do nosso adversário, o Bragantino, além de estar numa draga gigantesca, simplesmente vai estar sendo seus principais jogadores. Isidro Pita tem lesão confirmada e vira novo desfalque no Bragantino. Vou ler aqui a notícia do GE, tá certo? O atacante sentiu dores na posterior da coxa esquerda contra o Internacional no último fim de semana e teve lesão muscular constatada. O atacante Isidro Pita teve uma lesão muscular confirmada, aumentou a lista de desfalques do Bragantino, que segue com diversos jogadores no departamento médico. São 7 desfalques, meu filho. É coisa demais, tá? Com dores na posterior da coxa esquerda, o paraguaio precisou deixar o estádio Cícero de Souza Marques de muletas após a derrota por 3-1 para o Internacional pelo Brasileirão no último jogo aí, no dia 9, tá? Pita sentiu lesão aos 35 do segundo tempo do confronto, ele levou a mão à coxa, recebeu atendimento, enfim, isso aqui eu vou pular, tá? E aí, por outro lado, o zagueiro Pedro Henrique, que também sentiu dores na coxa no jogo contra o Inter, treinou normalmente nesta quarta e segue à disposição de Fernando Seabra, ou seja, é um bom zagueiro, tá? Deve pro jogo. Mas, no total, cara, são muitos desfalques pro Bragantino, ó. Vou até ler aqui para vocês, ó. Além de Pita, Juninho Capixaba, excelente lateral, ligamento, caramba, lesão de ligamento complicada, Eduardo, Henry Mosqueira, Andrés Hurtado, Augustin Santana, não sei quem é, e Vinicinho estão no DM. Então, você conta aí, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são realmente 7 desfalques. E aí, o Bragantino, além de estar numa fase muito ruim,
ainda tem Matheus Fernandes e Fernando, tá? Que seguem em transição física. Então o Bragantino, além de estar numa fase muito ruim, mas muito ruim mesmo, ainda tem essa questão dos desfalques, e alguns são desfalques muito importantes para o time. E aí, minha rapaziada, trazendo números aqui do nosso adversário, o RB Bragantino está naquela draguinha que eu vou lhe contar que deixa a gente, torcedor do Vozão, ó, daquele jeito, meus amigos, porque o Ceará gosta, pelo histórico, a gente sabe que é muito, né, folclore, coisa de torcedor e tal, mas realmente o histórico do Ceará não é muito positivo quando pega times aí em fases ruins, né? O Bragantino, meus amigos, está simplesmente a 7 jogos seguidos perdendo. No total são 8 jogos sem vitória. Se a gente for contar aí desde o retorno da pausa para o Brasileirão, né? Já são 5 derrotas seguidas. Se a gente for contar um compilado geral, são 8 jogos sem vencer, 7 derrotas seguidas. Eu falei vitórias, enfim, 7 derrotas seguidas aí. E o Ceará é aquele time, né, cara, que gosta de complicar alguns jogos ali, com um time que não tá com tanta confiança, um time que não tá muito bem. A gente sabe da qualidade do Bragantino, isso é inegável. Inclusive é um time que está na parte, ainda apesar dessa fase ruim, ainda na parte de cima da tabela. Mas vamos trazer aqui também, cara, o histórico, tá? Histórico porque o Ceará vai precisar quebrar tabu, meus amigos. Ceará simplesmente não ganha do Bragantino, ó, desde 2016. Vou até botar o print aqui na tela para vocês, que eu peguei de estatística no site O Gol. Desde 2016, pela Série B, o Ceará em casa ganhou do Bragantino de 2-0. Depois, 2019, 4-2 para o Bragantino, lá em Bragança, né? Aqui em casa, em 2019 não, desculpa, 2020. E aí, depois, já em 2021, creio que por conta da pandemia, né? Ceará perdeu para o Bragantino aqui em casa. Aí, 2021 de novo, ainda pelo Brasileirão, 0-0 lá em Bragança e aqui 2-2. Agora, 2022, Ceará 0, Bragantino 1 aqui. E lá foi 1-1. Assim, tem muito equilíbrio, né? A maioria dos confrontos, na verdade, são empates. Mas jogos muito difíceis, geralmente, contra o Bragantino. E o último jogo agora, o Ceará abriu 2-0 lá em Bragança e deu aquele vacilo de deixar o Bragantino empatar. Mas resumindo, cara, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos que o Ceará não ganha do RB Bragantino. Então precisa quebrar esse tabu aí, cara. E assim, eu acho que aqui a gente se refere só a Brasileirão, né? Só Brasileirão, então a gente precisa quebrar esse tabu diante do Bragantino para a gente encerrar o turno daquele jeitão positivo, confiança lá em cima. E falando em confiança, para você que ainda não fez seu check-in, você faça seu check-in, meu amigo. Jogozinho 4 horas da tarde, aquele prézinho, o melhor pré-jogo do Brasil. Estaremos lá fazendo aquela resenha. Então chegue junto, não deixe de ir pro jogo. Também temos promoção de ingressos. Vou deixar aí na tela para vocês. Promoção de ingressos a partir de 15 conto. Tu tá lá torcendo pelo velho, meu filho. Não perde tempo, ó. Superior Norte 30-15, tá? Inteira e meia. Inferior Norte 40-20. Inferior Sul 40-20 também. Superior Central 50-25. Inferior Central 120-60. Especial 120-60. E a Prêmio já esgotou. Eu achei muito estranho, inclusive, essa questão da Prêmio. Mas o importante é, sexta-feira ainda nem chegou e já temos mais de 25 mil alvinegros confirmados, tá? Então a tendência é que a gente atinja o público aí, eu creio que acima dos 30 mil, mantendo a nossa boa média. A gente, se eu não estou enganado, é a 5ª melhor média do Brasileirão. Então vamos juntos, vamos manter essa boa média aí do Vozão, que vem numa fase decente, numa fase beleza, e a gente, ganhou do Cruzeiro, conseguiu um resultado interessante aqui também contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Na minha visão, fomos assaltados, senão a gente teria também conseguido um bom resultado por lá, pelo menos o Potinho era justo que a gente arrancasse. Então vamos juntos, vamos apoiar o Vozão aí, cara. Jogos em sábado, só filé, estaremos lá fazendo toda aquela resenha com vocês. Também vai ter live de pré-jogo por aqui. Acompanhe o Ceará Mil Grau, tá? Se você gostou do vídeo, deixa teu like também. Deixa aqui o que você acha sobre essas novas contratações. Deixa teu comentário. Se você acha que o Rodriguinho vai bem, se você tá na expectativa para o Zanocelo de repente ser titular no meio campo, deixa aqui o teu pitaco nos comentários, beleza? E além de tudo também, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não se esquece que a gente tá sempre por aqui fazendo resenha, live, tudo de esculhambação e notícia, enfim, tudo relacionado ao Vozão. Você acompanha aqui no Ceará Mil Grau. Beleza, rapaziada? Tamo junto e até a próxima. É nóis!